Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, na vigilância e na oração, meditando na palavra viva e eficaz. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente. Aquele que não tosqueneja, aquele que passou pela morte de cruz, aquele grande espetáculo no Monte de Sião, no Monte das Arábias, aonde a nossa Sião é do alto. Aquele que ascendeu às regiões celestiais, passou pela morte de cruz. Aquele que diz, por que procurais entre os mortos? Aquele que vive, que reina, que governa, está no centro do trono, pois aqueles que o rejeitaram rejeitaram a pedra angular, o Senhor o colocou por pedra angular, pois o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo, ressuscitou ao terceiro dia, e bem-aventurado aqueles que creem e perseveram dia após dia, sendo seus imitadores, farão as mesmas obras maiores, porque ele ascendeu às regiões celestiais e nos concedeu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. A porta que ele abre, ninguém há de fechar, e assim a que ele fecha, ninguém há de se abrir. A porta do inferno não prevalece com aqueles que dia após dia estão clamando a ele de dia e de noite a sua justiça, que é reta, íntegra, sincera, no temor, que é o princípio da sabedoria, sempre desviando do mal, que é o entendimento daqueles que compreendem a sua palavra e buscam a sua justiça e o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos são acrescentadas. A palavra diz que Jezabel, ali a mulher do rei Acabe, que vivia segundo um espírito de contenda, de fofoca, aonde ali sempre induzindo o rei Acabe, que fez aliança, o rei, sendo o rei de Israel, fez aliança com os fenícios, onde a palavra diz que ela estava sempre a influenciar o rei. Sabemos que a palavra diz, não sejais influenciado pelos ímpios, e tampouco assentei à mesa com os escarnecedores, à roda com os zombadores. Assim como a responsabilidade é individual e ninguém atribua falta a outro, porque é individual, mas também nos ensina que uma pequena levedura toda a massa. Por isso devemos sempre afastar daqueles que na verdade estão sempre manejando a sua língua para mentira, e o seu pai é assassino desde um princípio, segundo o pai da mentira. Quando na verdade Elias matou os profetas de Baal, do qual Jezabel estava sempre prestando um culto a Baal, ela disse que se não fizesse a mesma coisa que ele fez com seus profetas, ela seria amaldiçoada pelos seus próprios deuses, aonde na verdade o Senhor elevou Elias com vida para que ela fosse condenada, e assim está condenada até nos dias atuais, porque o Senhor Jesus Cristo já venceu todo principado, toda potestade. Assim nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nenhum desses espíritos imundos pode nos causar dano algum, devido à fé do qual nós depositamos a confiança, e por estarmos sempre na obediência do seu Espírito, e ainda que se tropece em algum ponto, somos cumpridores por meio dele,
fé, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, aonde a nossa capacidade vem do Senhor que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai e nos outorga cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. E sabemos que ali ela ficou condenada, e a palavra diz que quando ali se ungiu o novo rei Jeú para que governasse Israel, ela estava à janela e a pintar os olhos, segundo um espírito sempre de sedução, da janela estava ali a insultar o seu oponente. E a palavra diz que ali da janela houve uma queda, onde a sua carne veio a padecer, assim como pelos seus próprios deuses foi amaldiçoada. Aonde sabemos que, segundo aqueles que depositam a confiança naquilo que se invoca na sua incredulidade, são impossíveis de os proteger de bem como os salvar. Acaba-se sempre sendo condenados pelas suas próprias atitudes reprováveis diante do Senhor, assim como Jezabel foi condenada pela sua própria treva, da qual estava sempre a invocar outros deuses, aonde aquele que assim procede está sobre a ira e indignação do Senhor, sempre querendo provocar ciúme ao Senhor, porque ninguém pode colocar outro fundamento. Assim é melhor para aqueles que seguem na devida obediência e clamam aquele que tudo opera e executa. E assim ele é aquele que vence todo espírito imundo, todo espírito de facção, de contenda, todo espírito de sedução, onde a palavra diz que nos últimos tempos espíritos sedutores iriam se manifestar, do qual temos contemplado, segundo há muita iniquidade sobre toda a terra daqueles que assim procedem, e a palavra diz que eles perecem segundo a sua própria ignorância, dia após dia, e o Senhor os galardoa segundo a sua própria conduta, que não se alcança o desviar do mal e estão sempre num espírito de entorpecimento, creem nas suas próprias mentiras e perecem dia após dia por falta de conhecimento e negligência no ensino, aonde o Senhor traz a ira e a vingança, mas para aqueles que perseveram com ele, nenhum de vós se perderá, assim nos diz o Senhor.